Então, iniciando a aula aqui, falando sobre as propriedades dos radicais. Vou desligar o microfone, tá, Mari? Tá Peraí, Pro. bem alto. Já. Oi. O Gia falou comigo que era para falar com você que ele não conseguiu entrar, que entrou e ficou bugado. Quem? O Ria. Ele estava tentando, eu vi que ele estava tentando entrar e não estava conseguindo. Mas beleza, eu vou deixar essa aula gravada, tá? Então, ó, propriedades dos radicais. Essas propriedades aqui, elas são só para facilitar em alguns cálculos. Não é uma coisa tão importante, mas em alguns cálculos elas vão ajudar bastante. A primeira propriedade é quando, dentro do radical, né, eu tenho uma igualdade entre os números aqui, ó, né? Então eu tenho aqui, ó, 2 elevado à quinta, raiz quinta de 2 elevado à quinta. O expoente é igual ao índice da raiz. Quando isso acontece, eu posso cortar a raiz com o expoente, tá? Porque se fosse para transformar em expoente fracionário, ia ficar 2 elevado a 5 quintos, que é 2 a primeira que vai com 2. Então, não precisa fazer todo esse passo, né? A Letícia está tentando entrar aqui. Então, não precisa fazer todo esse passo de colocar o expoente e tal. É só cortar. Você olhou, o expoente é igual ao índice, corta, e aí sobra só o número 9. Tá? É bem tranquilo mesmo. Então, você tem lá, ó, raiz sétima de menos 2 a sétima. Vai dar quanto? Vai dar menos 2. Os índices são iguais, você corta, sobra só o número que está dentro da raiz. Primeira propriedade é só isso. Facinho, né? Sim? Então, Sim. sempre que tiver o índice da raiz igual ao expoente, você pode cortar. Segunda propriedade, bem parecida com aquela, né? Vai falar sobre simplificar. Nesse caso, em vez de simplificar, ele multiplicou, né? Ó. Então, lembra lá das frações? Quando eu tenho uma fração e quero criar uma fração equivalente, eu posso multiplicar ou dividir pelo mesmo número. Então, na primeira, ele usou a ideia de multiplicar. Ó. Então, 6, raiz sétima de 6 à quinta. Era 6 elevado a 5 sétimos. Multiplicou por 2 em cima e embaixo. Ficou raiz 14ª de 6 a décima. Geralmente a gente não faz isso de multiplicar, mas na hora de dividir, ó, fica mais fácil, né? Então eu posso simplificar. Ó. Se eu tenho aqui raiz nona de quarto elevado a 6, eu posso dividir o 9 por 3 e dividir o 6 por 3. Eu vou simplificar, em vez de deixar maior, eu vou deixar menor. Então fica 9 dividido por 3 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2. Vai ficar raiz cúbica de 4 ao quadrado, raiz cúbica de 16. Então, essa ideia da segunda propriedade é de deixar mais fácil. Não vai usar a ideia de multiplicar. O livro mostrou, porque já que pode dividir, também pode multiplicar. Mas a gente não usa essa, a gente usa a de dividir. Se você quiser simplificar, tá? É uma saída. Como dá para transformar em fração, então eu posso usar a propriedade da fração, de criar frações equivalentes. Terceira propriedade, essa já é uma propriedade de operação mesmo, de fazer a conta, tá? Então, olha o que acontece na terceira propriedade. Eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, certo? A raiz cúbica de 7 vezes 5. Eu posso fazer raiz cúbica de 35. Ou eu posso fazer a distributiva da raiz. Raiz cúbica de 7 vezes raiz cúbica de 5. Se tem uma multiplicação dentro da raiz, esse índice é do 7 e do 5 também. E na divisão também, tá vendo? Eu tenho uma divisão dentro da raiz. Raiz sexta de 3 oitavos. Esse 6 aqui, a raiz sexta, fica no numerador e a raiz sexta também fica no denominador. Tá? É só uma propriedade
operacional. Então, ele está querendo dizer o que aqui? Se você tem uma fração dentro da raiz, você tem que tirar a raiz do de cima e tem que tirar também a raiz do de baixo. Tira a raiz do numerador e tira a raiz do denominador. A raiz pertence aos dois, tanto o numerador quanto o denominador. E a quarta propriedade é a propriedade quando tem uma raiz dentro da outra. Não. Raiz cúbica da raiz quinta de 3. É muito fácil. Você tem uma raiz dentro da outra, você pode multiplicar esses números aqui do índice. Tá? Ele vai explicar de um jeito que ele fica passando passo a passo, não precisa, né? É só multiplicar. Você tem uma raiz dentro da outra. Você multiplica os índices. Termina dando raiz 15ª de 3. Então, aqui, olha o outro exemplo. Você tem raiz quarta da raiz quadrada. Lembra? Quando não tem número é porque é o número 2. 4 vezes 2 vai dar 8. Vai ficar a raiz oitava de 6. Então, quando você tem uma raiz dentro da outra, você multiplica os índices. Ó. Raiz de n dentro da raiz de p. Você multiplica o n pelo p. 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 2 dá 8. Então, uma raiz dentro da outra, você pode multiplicar. Alguém quer tirar alguma dúvida até aqui? Enquanto não. Então, joia. Essa parte de simplificação a gente também já viu em sala de aula. Não sei se vocês recordam, né? Mas é aquela que a gente fatora, né? Eu quero tirar a raiz de 45, né? A raiz de 45 não tem uma raiz exata. Mas se eu fatoro o número 45, eu consigo formar uma duplinha. A duplinha sai para fora da raiz. Lembra disso, gente? Sim. Lembram? Sim, professor. Olha como é que fica, né? Ó, você fatora, a duplinha sai para fora. Então, a raiz de 45, ela vira 3, raiz de 5. Quem forma a dupla, sai fora da raiz. Quem não forma a dupla, continua dentro. Então, raiz de 45 é igual 3 raiz de 5. Essa parte é importante para fazer as operações, soma, multiplicação, subtração. Tá? E aqui nós temos, ó, efetue a decomposição em fatores primos do número 504 e mostre que 504 é igual a 6 raiz de 14. Como que você vai fazer essa simplificação, né? Essa fatorar. Oi? É só fatorar. Só fatorar. É bem por aí mesmo. Tá, deixa eu só... Eu já tinha salvo aqui. Vamos ver se eu consigo capturar essa tela aqui. É que eu abri tanto arquivo que eu acho que... Eu acho que é esse aqui. Então, tá aqui, ó, né? Ó. Raiz de 514. Então, acompanhando, ó, eu fui fatorando, né? Eu peguei 514, dividido por 2, deu 252, dividi por 2, deu 126, assim por diante. Fui decompondo o número até chegar no 1. O professor, não apareceu ainda não? Oi? Então, tá Não apareceu ainda não? 168. Não está aparecendo essa tela? Não. Por que será? Deixa eu descompartilhar. Então, eu descompartilhei e vou compartilhar de novo. Vamos ver se vai aparecer. Beleza? Sim. Oi. Apareceu, né? Obrigado, gente. Então, aí temos lá, né? Ó, ele pediu para fatorar o 514. Então, eu fatorei aqui o 514, ó, fui dividindo, né? Dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, aí deu ímpar, dividi por 3, dividi por 3, e no final dividi por 7.
decompus o número. Na hora de montar a duplinha, tem uma duplinha do 2, então 1, 2 sai para fora. Tem uma duplinha do 3, o 3 sai para fora. 2 vezes 3 dá 6. Só que o número 2 e o número 7 aqui, ó, que está em vermelho, não formou duplinha. Então, eles vão continuar dentro da raiz. 2 vezes 7, 14. Então, raiz de 504 é igual a 6, os números que saíram. Raiz de 14, os números que não saíram. Certo, gente? Certo. Certo. Então, os números que saem eu multiplico. E os números que não saem, que não formam dupla, eu também vou multiplicar. Então, essa é uma maneira de você fazer a simplificação das frações. Mas aonde a gente vai usar, né, essa simplificação? Voltando lá para o nosso... Agora eu abri tanta tela aqui que eu vou ter que achar aqui, nosso livro didático. Então, voltando, né? Fatorou. Tem algumas atividades aqui, ó, sobre essas propriedades. Então, é bom vocês treinarem um pouco essas propriedades para que a gente possa depois fazer uma aula sobre as operações com os números na forma radical. Todos esses exercícios aqui, eles usam as propriedades, né? Então, você tem lá, ó, raiz da raiz da raiz. Você vai multiplicar, né? Escreva as expressões utilizando um único radical. Você vai fazer a continha lá para multiplicar as raízes, tá? Aqui também está vendo quem está faltando, mas é tudo sobre as propriedades. Continuando aqui. Ó, eu terminei pulando páginas a mais aqui. Voltando. Aqui, adição e subtração, tá vendo? Essa é a parte que a gente vai aprender para usar essa parte que a gente está vendo aqui. Então, dá uma treinada nesses exercícios sobre as propriedades, tá? que a gente viu, para que depois a gente possa entrar na parte de operação. Aí, se tiver alguma dúvida, vocês já anotem as dúvidas no caderno. Aí, na nossa próxima aula que a gente fizer online, a gente tira as dúvidas para poder ajudar, tá bom? Então, ó, o que eu vou pedir para vocês estarem fazendo são os exercícios da página 169. Tem também em cima aqui. Então, ó, terminou aqui. Atividades. Do 1 aqui. Página 169 e 170. Como a gente tem 2 aulas hoje, pega a próxima aula para fazer essas atividades aqui. Ó. Tem ainda um pouquinho de exercício na página 171 também. Não, na verdade, é a página 171 inteira. Então, 169, 170 e 171. E essa operações com radicais, eu vou gravar uma videoaula para postar. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer uma aula online para tirar dúvida, para a gente conversar, até para interagir, corrigir alguns exercícios. E aí, uma outra aula eu deixo gravada para vocês poderem assistir a hora que quiser. Eu acho que é até mais fácil. Às vezes tem alguns pais também fazendo home office, às vezes o aluno não consegue o equipamento para assistir, mas a hora que ele quiser vai estar gravado as aulas. Professor. Pois não. Tá dando limite de tempo, parece. Já vai terminar mesmo. Mas a ideia é isso mesmo, fazer aulas de 30 minutos, no máximo 30, 40 minutos, porque o Zoom não suporta. A semana que vem vai estar numa outra plataforma, aí a gente vai poder
ter um pouco mais de tempo. Essa aula acabou aqui mesmo, né? A gente já expliquei a parte das propriedades e eu vou pedir para vocês fazerem na próxima aula esses exercícios aí da página 171. Eu também vou postar, agora sobre educação financeira, uma pesquisa sobre impostos, tá? Eu não coloquei ainda lá, mas eu vou colocar na hora do intervalo, a gente tem que postar com 1 hora antes de antecedência, né? Então eu vou postar para vocês fazerem uma pesquisa que eu vou postar hoje, mas a gente vai ver essa pesquisa só a semana que vem. Então, essa semana não vai ter aula online de educação financeira, mas na outra a gente faz uma aula online para eu poder estar vendo a pesquisa que eu vou pedir hoje sobre os impostos. Tudo bem? Tudo. Alguém quer ter alguma dúvida, algum comentário? Não. Não? Sobre as páginas de ontem, da 166, eu só não entendi a 4. Vou dar uma olhada lá. Eu acho que essa 4 era pegadinha. É, pode ser. Página 166. É. Deixa eu ver. 4, né? É possível escolher infinitos valores para n, de maneira que o radical raiz quinta de 8 elevado a n seja um número inteiro. Para que o radical raiz m de 5 a quarta seja um número inteiro, só podemos escolher 2 valores para m com m maior que 1. Tá? Então, ó, quais seriam os 2 valores, né? Se você fizer raiz quadrada de 5 a quarta, vai ficar raiz quadrada de 625, que é 25. Então, você pode escolher, tá? Se você escolher o número 3, raiz cúbica de 5 a quarta, não existe. Aí não dá um número inteiro, dá um número irracional. Os únicos números que você pode escolher para colocar no lugar do m é o número 2, que daí daria para simplificar, né? Ia ficar 5 elevado a 4 sobre 2, ia dar 5 ao quadrado, ou o número 4, que daí ia ficar 5 elevado a 4 quartos, que ia dar 1. Então, os 2 únicos números que você pode escolher para o número m aqui, ó, é o 2 ou o 4. Raiz quadrada desse número é um número inteiro e raiz quarta também é um número inteiro. Qualquer outro número que você escolher, em vez de dar um número inteiro, vai dar um número irracional, porque daí não vai ter a raiz exata. Então, só teria esses 2 números para você escolher. Beleza? E a Qual é a característica do valor de n para que a primeira afirmação seja satisfeita? N ser um número positivo, qualquer um? múltiplo de 5. Ah, tá. Então pode ser o 5 também. Ou 5, porque existem infinitos, tá vendo? Ele falou, ó, é possível escolher infinitos valores de n. Quais são esses valores? Todos os múltiplos de 5. Como aqui é 5, né? O índice da raiz é 5, se aqui for 8 elevado à quinta, vai dar 8. Se aqui for 10, 10 dividido por 5 dá 2, vai dar 8 ao quadrado, que é 64. Se for 15, 15 dividido por 3 dá 3, vai dar 8 à terceira. Então, todo múltiplo, quando n for um múltiplo de 5, vai dar um número inteiro. A característica do n é ser um número múltiplo de 5. Tem infinitos. A característica de m é ser um divisor do 4. Só dá para fazer o 2 e o 4, um divisor diferente de 1, porque não tem raiz de índice 1. Então, quais são os números que dividem o número 4 maior que 1? O número 2 e o número 4. Então, o 5, o n pode ser qualquer múltiplo de 5 e o m pode ser qualquer divisor do 4 menos o 1, porque não tem raiz de índice 1. Ok? Ok. Ok. Isso mesmo, gente. Acho que é legal essas aulas online para a gente poder tirar as dúvidas
Da próxima bateria de exercícios, vocês já anotem, vê direitinho, se tiver dúvida, eu estou aqui à disposição. Tá? Eu vou finalizar aqui a aula, porque eu vou entrar em outra. Hoje vai ser a manhã inteira. Tá? Muito obrigado. Bons estudos. Até a próxima, tá, gente? É, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Fica com Deus. Fiquem em casa.